No dia 27 de janeiro de 2013, o coração do Rio Grande parou. O município de Santa Maria, localizado na região central do Rio Grande do Sul, onde existe um forte polo universitário e conta com 300 mil habitantes, viu na madrugada de sábado para domingo uma boate lotada de jovens universitários ser consumida pelo fogo. Hoje nós vamos falar sobre a tragédia que foi o incêndio na Boate Kiss, uma madrugada que, além de colocar um ponto final na história de muitas famílias, inseriu também Santa Maria no mapa das grandes tragédias brasileiras. Só que essa história que começa com uma tragédia triste vai tomando uma forma muito pior com o passar dos anos. Ela se torna uma história de frustração, de indignação, de abandono e de muita injustiça. Para vocês terem dimensão da injustiça que envolve essa história, antes mesmo dos culpados serem julgados e presos, os próprios pais dessas vítimas foram processados pelo Ministério Público. O motivo do processo? Essas famílias estavam incomodando. O julgamento da Boate Kiss se tornou um dos mais aguardados do Brasil, mas só aconteceu em 2021, 8 anos depois do fato. Atualmente, em 2026, os 4 condenados já estão respondendo em liberdade. E nesse vídeo eu vou contar para vocês um pouco sobre cada capítulo que se desdobrou dessa história ao longo desses últimos anos. Então eu vou falar sobre a tragédia, o julgamento e também sobre a série e os documentários que envolvem essa história. Meu nome é Carolina e esse é o canal Pelas Páginas da História. Sejam todos muito bem-vindos. Eu convido todos vocês a se inscreverem no canal, deixar o seu comentário sobre o que acharam desse vídeo. E agora, chega de enrolação, bora começar! Bom, pessoal, a minha indicação de leitura é essa daqui, da Daniela Arbex, Todo Dia, Mesma Noite, a História Não Contada da Boate Kiss. É um livro curtinho, foi utilizado como fonte de pesquisa, eu utilizei também alguns documentários e séries para poder compor a pesquisa, algumas entrevistas, eu vou deixar tudo no box de descrição. Quem tiver interesse no livro, o nome e o link vão estar no box de descrição, assim como o nome dos documentários que eu vou trazer aqui. As outras fontes de base que eu utilizei foram uma série dramatizada que foi feita pela Netflix e leva o mesmo nome do livro, Todo Dia, Mesma Noite. E não tem nem o que dizer, gente. Tanto o livro aqui quanto a série é muito difícil você não se emocionar. Inclusive, é complicado até fazer isso de uma vez. O livro, ó, ele é bem curtinho, mas tem algumas passagens que você precisa dar aquela pausa necessária, sabe, para digerir a situação. A série é a mesma coisa, é muito emocionante. Na Globoplay tem um documentário que se chama Boate Kiss, a tragédia de Santa Maria, e nesse documentário nós temos 5 episódios de uma apresentação quase completa da história, desde da tragédia até os momentos depois da anulação do júri. E por que quase completa? Porque o documentário ele foi lançado em janeiro de 2023, que foi a data onde completaram 10 anos da tragédia. Só que de lá para cá tiveram algumas novidades nesse caso. E também não podia ficar de fora o documentário sobre um dos réus, que é o Elisandro Spor, o Kiko. O documentário sobre ele está disponível aqui no YouTube, se chama Kiko da Boate Kiss. Bom, pessoal, na data do incêndio, a cidade de Santa Maria contava com 7 universidades, sendo 6 particulares e uma federal, e recebiam alunos do Brasil todo em cursos muito disputados. Santa Maria é uma cidade que fica localizada no centro do Rio Grande do Sul. Inclusive, por conta dessa sua posição quase que centralizada no meio do estado, ela recebe o apelido de Coração do Rio Grande. É um município com cerca de 300 mil pessoas, é a quinta maior cidade do estado, e a quantidade de jovens universitários sempre deixou o ambiente da cidade muito dinâmico, a vida noturna bastante agitada, até que chegou o fatídico sábado, 26 de janeiro de 2013, um dia que começou totalmente normal, onde centenas de jovens nutriam uma expectativa em comum, que era chegarem à noite, para irem na boate mais badalada da cidade, para curtir com os amigos, paquerar um pouco, algo totalmente normal que, né, a grande maioria de vocês também já passou por isso. E essa boate badalada era a Kiss, que tinha sido inaugurada 4 anos antes, só em 2009, mas a Kiss ela não começa como a balada mais procurada na cidade. No início, ela inclusive tinha outros proprietários, não estava dando muito certo com eles, eles decidem vender a boate para o Kiko. E o Kiko, quando compra a Boate Kiss, ele consegue dar uma guinada no negócio e o lugar passa a ser a balada mais procurada pelos universitários da região. Até que num determinado momento vai entrar um segundo nome nessa história, que é o Mauro Hoffman, que entra na Kiss para ser somente um sócio investidor. Na época, o Mauro ele tinha uma outra boate voltada para um público mais velho e ele gostou da proposta do Kiko de investir na Kiss justamente porque ele queria continuar tomando conta da sua boate, que era o Absinto, e a Kiss estava indo muito bem na noite, e o Kiko cuidava também dela com, né, com muito empenho,
Então o Mauro seria só um investidor, receberia seu investimento ali sem ter que ficar se envolvendo na administração da boate. E a partir dessa junção dos dois, né, o empenho do Kiko, que estava ali diariamente cuidando das coisas da boate, e o investimento do Mauro, a boate começou a dar uma guinada e prosperou bastante, até que chegou o fatídico dia, né, 27 de janeiro, que foi a última noite da boate mais badalada da cidade. Mas assim, gente, ser o lugar mais badalado da cidade sem ter uma infraestrutura adequada e um projeto de prevenção contra incêndio foi justamente o que tornou a Kiss a boate mais conhecida no Brasil pelo pior motivo possível. No sábado, 26 de janeiro, mais de 1.000 pessoas se organizaram para ir na Kiss. A noite começou muito agitada, né? Muitas possibilidades de paquera, tinha tudo para dar certo para aqueles jovens aquele dia. Só que na transição do sábado para o domingo, por volta de 2h30 da manhã, uma sequência de eventos transformou uma noite comum em uma tragédia sem precedentes. O espaço estava super lotado e a movimentação na balada era intensa. Tem relatos de vítimas que diziam que não dava para se mexer, para ir pegar um copo de bebida. Além de não ter também um controle rigoroso, né, das pessoas presentes, a infraestrutura não era adequada para comportar mais de 1.000 pessoas naquele lugar. E foram justamente esses fatores que contribuíram diretamente para o agravamento do que estava por vir, porque durante a apresentação da banda, chamada Gurizada Fandangueira, um artefato pirotécnico foi acionado no palco e esse artefato, que havia sido comprado, era inadequado para aquele ambiente. Ele não poderia ser utilizado em ambientes fechados. Ele era feito de pólvora com outros elementos químicos que foram responsáveis por gerar faísca. Inclusive, no julgamento dos acusados, o proprietário da loja onde esse artefato foi comprado, ele afirmou que a chama desse artefato pode atingir até 1,5 m de altura, o que contribuiu para que as faíscas atingissem o teto da boate. E para piorar ainda mais essa proximidade com o teto, o piso do palco havia sido elevado, o que permitiu um contato quase direto quando o vocalista da banda Gurizada Fandangueira, chamado Marcelo Jesus, fazendo uma coreografia com a música, ele começa a pular e levanta a mão para o alto. Nesse momento, ele vestia uma luva que mantinha um artefato fixo na sua mão, só que alguns dias antes tinham feito uma tentativa de revestimento acústico com uma espuma que era altamente inflamável. Então, quando ele faz essa coreografia de pular e levantar a mão para o alto, apesar dele estar usando uma luva ali de proteção, a chama entrou em contato direto com a espuma e aí rapidamente pegou fogo e esse fogo se espalhou em questão de minutos, mantendo o pessoal todo preso dentro da boate. E podemos comparar inclusive a uma câmara de gás igual aquelas dos campos de concentração da época do nazismo, porque a fumaça que eles estavam inalando era extremamente tóxica e continha o gás cianídrico, que era o mesmo utilizado nas câmaras de gás. Então muitos jovens eles até conseguiam sair sem queimaduras, aparentemente bem, e em muito pouco tempo eles vinham a óbito por conta da intoxicação desse gás. Aliás, algumas vítimas fazem tratamento pulmonar até hoje e algumas delas, que têm um quadro mais severo, ainda vivem sobre o risco de precisarem de um transplante pulmonar no futuro. Bom, basicamente tudo dentro da boate estava conduzindo a situação para o pior desfecho possível. Inicialmente, os mais de 1.000 jovens presentes ficaram presos na boate e não conseguiam sair. Primeiro porque demoraram para liberar a porta, e aí existem duas versões. A das vítimas, dizendo que foram impedidas de sair porque queriam que a comanda fosse paga, enquanto que os seguranças, eles alegam que era um procedimento padrão não deixar um tumulto dessa proporção dispersar a porta fora, porque via de regra era briga. E os seguranças alegam que não sabiam que a boate estava pegando fogo. Quando finalmente abrem a porta, como a boate estava super lotada, foram poucas as pessoas que conseguiram sair de imediato, né? Tinha muita gente que estava lá para dentro e as pessoas estavam distantes da porta, porque além de tudo, né, ainda era a única rota de fuga. Porém, aqui a gente precisa fazer um adendo, só tinha uma única rota de fuga, porém, as rotas de fuga elas são calculadas conforme a dimensão do espaço. E o projeto inicial da boate, que foi feito em 2009, estava em vigor com o que a lei determinava naquela época. Tanto que a boate recebeu o alvará de funcionamento. Só que no momento de pânico, isso se mostrou ineficiente. Então, essas pessoas que estavam afastadas, elas tinham uma série de obstáculos, como barras guarda-corpo que foram instaladas chumbadas no piso, fazendo com que o local virasse um verdadeiro labirinto. Um labirinto escuro,
com desníveis no piso, porque haviam degraus ali, e centenas de pessoas desesperadas. A falta de sinalização e iluminação de emergência dificultou ainda mais a orientação das pessoas. Em pouquíssimo tempo, a luz da boate se apagou e as pessoas ficaram num breu total. E a fumaça se espalhou rapidamente, contribuindo para piorar ainda mais a dificuldade de visualizar o caminho de fuga, além de provocar também intoxicação nas pessoas e ardência nos olhos. Nesse ponto, vocês já conseguem imaginar que naquela ânsia de sair, muitas pessoas caíram no chão, foram pisoteadas, algumas pessoas se iludiram com o banheiro porque tinha ali um letreiro luminoso, e esse letreiro luminoso do banheiro se tornou uma outra armadilha naquela ratoeira que se transformou a boate, porque no banheiro não havia sequer janelas. Pouco tempo antes, o Kiko, né, o Alessandro Spor, ele tinha mandado lacrar todas as entradas de ventilação para minimizar as reclamações com os barulhos. Enquanto isso, do lado de fora, assim que saíram as primeiras vítimas, o socorro já tinha sido acionado e os moradores da região foram sendo despertados com gritos e sirenes das viaturas e começaram a ir para a rua também para ver o que estava acontecendo e prestar auxílio. As pessoas que foram saindo também começaram a ligar para os familiares, que rapidamente já foram se deslocando para a boate. Aquela noite, gente, se tornou um verdadeiro cenário de guerra, onde reinava o desespero coletivo. A capacidade de atendimento, tanto médica quanto do corpo de bombeiros, não era suficiente para a dimensão daquela tragédia. Para vocês terem ideia do quão dramática foi a participação do corpo de bombeiros, havia naquele período um déficit histórico, com uma redução de 30% no quadro de trabalho deles, porque uma boa parte dos bombeiros estava deslocado para uma operação chamada Golfinho, que cobria a temporada de verão no litoral do Rio Grande do Sul. Portanto, só chegaram na Boate Kiss 7 bombeiros mais 6 alunos. No livro da Daniela Arbex, esse daqui, ó, que eu indiquei para vocês, ela conta que esses 6 alunos ainda estavam em formação e não eram aptos para lidar com uma situação extrema como aquela. Então, esses 6 alunos ficaram em frente à boate com mangueiras refrescando a área de passagem, enquanto os 7 bombeiros efetivos, em conjunto com outras pessoas, faziam um salvamento. Só que agora vamos lá, né? Porque isso é uma grande polêmica. Quem eram essas outras pessoas? Eram os próprios universitários, gente. As primeiras vítimas que conseguiram sair também começaram a voltar para poder fazer o resgate. Na série dramatizada da Netflix, que tem o mesmo nome do livro, Todo Dia, Mesma Noite, no episódio 3, o bombeiro ele admite para os delegados que se eles não aceitassem a ajuda das vítimas no local, os bombeiros não conseguiriam sozinhos. Mas eu convido vocês a uma reflexão. Mesmo em treinamento, será que aqueles 6 bombeiros que ficaram molhando a entrada, eles não teriam mais noção do que as vítimas? Porque as vítimas já estavam abaladas, né, já estavam afetadas pela fumaça, tinham, né, pessoas próximas ali dentro, então tinha toda a questão emocional. Então, ao meu ver, seria muito mais proveitoso pedir para que essas pessoas ficassem molhando o espaço enquanto os 6 entravam, porque mesmo com um treinamento incompleto, de certo eles tinham mais treinamento que aqueles garotos e não estavam, né, tão afetados quanto as vítimas naquele momento. Garotos esses que vieram a óbito, muitos deles, inclusive, não resistiram, porque eles ficaram fazendo esse vai e volta trazendo as vítimas, e mesmo não tendo, né, sofrido queimadura, a fumaça era tóxica demais, eles ficaram expostos durante muito tempo àquela fumaça. Eles salvaram diversas pessoas, mas infelizmente eles mesmos não foram salvos. E de fato, diversas vítimas dão o mesmo depoimento de que foram eles que entraram, eles que carregaram as pessoas, eles quebraram as paredes, e isso é comprovado até nas fotos, você não vê nenhum bombeiro quebrando parede. Assim, é inquestionável que o efetivo do corpo de bombeiros era muito pequeno naquele momento. E isso não era culpa deles. De certo, o deslocamento de tantos bombeiros para a Operação Golfinho pode ter sido mal dimensionado, porque deixou o pessoal do Corpo de Bombeiros de Santa Maria muito desfalcado. Mas, sem dúvida, o heroísmo que marcou aquele dia partia dos próprios universitários, que estavam obstinados em salvar as pessoas que ainda estavam dentro da boate. Essa, inclusive, foi a história literal de uma das vítimas, o sobrevivente chamado Giovanni Rosso, que retirou cerca de 40 pessoas porque ele não se conformava em deixar o seu irmão e amigos para trás. E o Giovanni conta que num determinado momento ele já não estava mais nem percebendo quem ele trazia. Ele chega a resgatar o próprio irmão, mas ele só descobre depois no hospital, quando o médico que fez o atendimento, o Dr. Carlos Dornelles, que inclusive
vai desempenhar um papel ímpar no salvamento dessas pessoas, ele conta para o Giovanni que foi ele mesmo que entregou o irmão naquela ambulância no momento do resgate. Agora adivinhe, quem estava assistindo a essa ação heróica do Giovanni? Segundo ele, alguns bombeiros ficaram em frente à boate recebendo as vítimas que ele ia retirando. O Giovanni, ele conta essa história em uma entrevista que ele concedeu ao canal do Beto Ribeiro. Ele chega a dizer que ao sair com uma vítima no colo, no desespero, porque é óbvio que nada ali estava sendo feito com calma, né, gente? Sem querer, ele bateu a cabeça da menina que ele estava carregando numa parede, eu acho. E o bombeiro, ele teve a capacidade de repreender ele. O bombeiro assistindo o rapaz, retirando as vítimas, teve a capacidade de falar: cuidado aí, você vai machucar as pessoas. Gente, não era o trabalho dele? Mas enfim, né? Olha, essa é uma história que quanto mais você se aprofunda, mais raiva você vai sentindo. Eu não consigo imaginar, assim, um décimo do que as famílias dessas pessoas sentiram diante de tanta pilantragem, incompetência, injustiça, porque essa história, assim, é um misto de tudo isso e um pouco mais ainda, porque é um absurdo maior que o outro, né. E detalhe que a história tá só no começo, tem muito mais coisa pra piorar, infelizmente, nisso tudo, gente. Esse pessoal que estava na boate, eles não desistiram, eles fizeram de tudo, fizeram o impossível para tentar salvar as pessoas. Uma dessas tentativas foi quebrar a parede do banheiro, porque ali era uma rota sem saída, e o pessoal que estava, né, já saindo, estava percebendo que tinha gente gritando ali na parte de dentro da boate, pela janela do banheiro. Então eles tentaram quebrar a parede para ver se conseguiam resgatar as vítimas. Um outro ponto dramático no resgate é que haviam muitos pais trabalhando nesse processo, ou porque eram militares, ou porque eram da área da saúde. Tem um caso de um pai que é médico e enquanto ele corria de um lado para o outro, né, estabilizando as primeiras vítimas que estavam chegando nos hospitais da cidade, o celular dele estava tocando sem parar e um funcionário atende, diz que era a filha para dizer que o irmão também estava na Boate Kiss. Naquele momento, ele teve que colocar o lado pai de lado, manter toda a calma e continuar ajudando aquelas dezenas de vítimas que estavam ali na sua frente, dependendo dele para sobreviver. E ele ainda tentou acalmar a filha, dizendo que ficaria tudo bem, que logo o irmão chegaria em um dos hospitais. E não muito tempo depois, de fato, quem dá a entrada no hospital precisando ser entubado às pressas foi o filho dele. Mas apesar do estado grave, ele entrou no hospital, conseguiu sobreviver e hoje também é médico e atua lá no Rio Grande do Sul mesmo. Como eu mencionei, teve um médico que marcou a história do resgate das pessoas da KISS, que foi o Dr. Carlos Dornelles. Na época, ele era socorrista do SAMU e pouco tempo antes, ele teve uma missão humanitária no Haiti. Muito por conta dessa missão também, que ele adquiriu muita musculatura para lidar com situações extremas, né? Ele tinha uma capacidade mental excelente para coordenar rapidamente o que precisava ser feito e diante de pouquíssimos recursos. E é justamente o Carlos Dornelles que, depois de algumas negativas dos hospitais da região, por talvez não entenderem a dimensão da tragédia ou por falta de recursos, esses hospitais não disponibilizavam, né, os leitos que eles precisavam. Só que eles estavam ali numa corrida contra um tempo que eles não tinham, né? E o Dr. Carlos Dornelles, ele fez uma mediação de crise e isso foi um ato essencial para mudar o curso do atendimento de algumas vítimas que estariam fadadas a morrer se não conseguissem um leito rápido. E em ligação, o Carlos ele aciona a central de regulação dos leitos do Rio Grande do Sul e, por sorte, era um amigo dele que estava no plantão naquele momento. Então ele explicou, né, tudo o que estava acontecendo e o amigo começou a tentar resolver do outro lado. Ele também pediu apoio para um sargento do Serviço de Resgate do Esquadrão Pantera, que é uma unidade da Força Aérea Brasileira, que é a FAB, e essa unidade ela é especializada em resgates e salvamentos com helicóptero. E era isso que muitas vítimas precisavam, porque não tinham condições nenhuma de serem removidas de ambulância. O Carlos Dornelles, ele também faz contato com um tenente-coronel da Força Aérea Brasileira, pedindo suporte para aumentar a retirada dessas vítimas por via aérea. E esse tenente-coronel, chamado Alex Moreira do Amaral, se espanta ao saber da dimensão. Ele já tinha entendido que era uma situação grave, mas a princípio ele pensa que o Dornelles precisava remover 3 ou 4 pessoas. Só que o Dornelles explica que seriam pelo menos 40 vítimas naquele momento para serem removidas com urgência. E o tenente-coronel, de imediato, ele já disponibilizou um helicóptero Black Hawk que ele tinha na base e, na sequência, ele ligou para Brasília para que fossem liberadas mais aeronaves. Esse helicóptero Black Hawk ele é utilizado no transporte tático das tropas. Enquanto um helicóptero comum consegue levar de 4 a 6 pessoas sentadas, o Black Hawk ele consegue acomodar até 20 passageiros e 4 macas. Então esse helicóptero ele é utilizado em missões de salvamento e missões humanitárias onde precisa transportar uma carga muito pesada.
E aí, em poucos minutos depois, o tenente-coronel Alex Moreira ele retorna a ligação para o médico Dornelles, avisando que o Black Hawk já está disponível, pronto para decolar em 30 minutos, e mais 3 helicópteros desse e 2 aeronaves de asa fixa também estavam liberados. E para completar a ajuda, eles também conseguiram mais leitos em Porto Alegre, e foi assim que o Parque Municipal de Porto Alegre, chamado Parque da Redenção, se tornou um heliponto para receber as vítimas, porque o parque ele ficava em um ponto estratégico, né? Na ausência de helipontos nos hospitais que suportassem o peso dos helicópteros militares, aquele se tornou o melhor local para as vítimas desembarcarem e serem triadas de ambulância para os respectivos hospitais. E essas medidas foram extremamente necessárias para conter o cenário de guerra que estava ocorrendo no centro de Santa Maria. Para vocês terem dimensão da gravidade das vítimas, um rapaz chamado Gustavo Cadori, ele saiu desorientado da boate e um estranho abordou ele em choque, pedindo para que ele fosse imediatamente para uma ambulância. Só que o Gustavo, ele estava no ápice da adrenalina naquele momento e não estava entendendo o desespero que um homem estranho tinha abordado ele. Só que esse homem que aborda ele fala que a pele dele estava caindo. E o Gustavo ainda tentou convencer o cara que não. Falou: não, eu tô bem. A camisa que rasgou. Só que o Gustavo ele estava sem camisa, gente. E quando ele para olhar o braço, era a pele do braço dele inteiro que tinha se desprendido e já estava presa no pulso dele. Foram relatos extremos, como esse do Gustavo, que eram vistos dezenas de vezes ao longo daquela madrugada. Tinham vítimas em um estado até pior que o dele. É muito difícil para a gente imaginar algo pior, sendo que ele estava literalmente desprendendo a própria pele, mas infelizmente tinham vítimas em situações ainda mais graves. Aquele incêndio ele foi devastador. Em cerca de 30 minutos depois da chegada dos bombeiros, já não tinha ninguém para ser retirado com vida de dentro da Boate Kiss e ficaram lá dentro centenas de corpos. Aquele dia ficou marcado na cabeça de muitos com uma sinfonia inesquecível, formada pelo barulho de centenas de celulares que tocavam simultaneamente por onde as equipes de resgate passavam. A sinfonia ela não era harmoniosa, era alta demais, composta por músicas completamente diferentes, com ritmos desconexos. Mas não era isso que gerava a perturbação naquela retirada, né, de corpos, e sim o fato das equipes de resgate estarem lendo centenas de vezes os mesmos nomes nas telas de todos os celulares. Eram centenas de chamadas de pais, irmãos, namorados, amigos, mães, né, todo mundo desesperado atrás daqueles jovens, porque rapidamente a notícia do incêndio tomou conta da cidade e toda Santa Maria despertou naquela madrugada para procurar algum conhecido, né, ou familiar que poderia ter ido à boate. No total, foram 242 jovens mortos. Foram necessários 8 viagens para que o caminhão da Brigada Militar conseguisse levar todos os corpos para o ginásio municipal, porque seria ali que o reconhecimento seria feito pelas famílias. E no mesmo ginásio foi realizado um velório coletivo, porque não havia na cidade um outro local que comportasse a quantidade de caixões e de pessoas presentes. Em paralelo ao processo de reconhecimento, a Polícia Civil ela já começa uma investigação para apurar o que tinha acontecido naquela madrugada e não demorou muito tempo para que as falhas estruturais ficassem evidentes. Logo de imediato já era possível identificar que a ausência de saídas de emergência, a falta de medidas adequadas, como a presença de extintores de incêndio para controlar o fogo, agravou a situação. E o inquérito passou a levantar também, né, questionamentos sobre a fiscalização do local, porque haviam ali diversas irregularidades que tinham sido ignoradas por outras autoridades. Aquele desastre foi uma somatória de fatores, e alguns desses fatores foram chamados de omissão, de negligência, posteriormente de crime, quando os réus sentaram-se no tribunal do júri. E um desses fatores que logo de cara chamou a atenção no inquérito policial foi o fato de que, sendo o Corpo de Bombeiros quem define as normas, né, de prevenção e proteção contra incêndio, cabe também ao Corpo de Bombeiros fiscalizar, né, o estabelecimento para conferir se todos os requisitos necessários de prevenção e combate estão devidamente instalados antes de liberar um alvará que permite o funcionamento do estabelecimento comercial. E dentro dessas normas do Corpo de Bombeiros, existe também um cálculo que você usa para definir a população máxima que aquela edificação pode ter. Só que aí eu te pergunto, quantas pessoas haviam na KISS naquele momento? Segundo a investigação, foi apurado que haviam mais de 1.000, mas oficialmente, quantas pessoas poderiam estar lá dentro? Ninguém sabia responder. E aí que ocorre uma grande complicação para o Corpo de Bombeiros, porque em meio àquele alvoroço, né, um bombeiro decide, posterior ao incêndio,
fazer a inserção no sistema do número máximo que era permitido na casa noturna. Por que que ele fez isso? Com certeza foi uma tentativa desesperada de apagar o seu erro, porque esse número precisava constar para liberar o alvará. E ele é parte integrante de uma série de requisitos que você obrigatoriamente tem que informar para o Corpo de Bombeiros. Só que assim que aconteceu a tragédia, ele percebendo que aquela situação seria apurada e aquilo ia respingar sobre ele também, ele cria esse falso preenchimento na documentação da KISS dentro do Corpo de Bombeiros. Obviamente, isso foi descoberto, porque esse bombeiro, inclusive, ele foi responsabilizado pela Justiça Militar. Ele cumpriu uma pena baixa, ele ficou preso menos de 6 meses, se eu não me engano. Eu sei que a Justiça Militar, eles utilizam o CPM, que é o Código Penal Militar, e o CPB, que é o Código Penal Brasileiro, ele pode ser aplicado subsidiariamente, porém, eu realmente não sei a equivalência das penas. No CPB, por exemplo, a pena para fraude processual é de 3 meses a 2 anos. Então, eu acredito que deva ter essa equivalência no Código Militar, já que a prisão dele foi inferior a 6 meses, né, batendo com o que determina o CPB também. Mas assim, se alguém souber esclarecer melhor esse ponto, deixa aqui nos comentários para a gente, por gentileza. O fato é que no âmbito administrativo, a situação burocrática da KISS, na verdade, nunca esteve 100% regular. Quando ela estava em dia com o órgão, faltava regularizar outra coisa. Então, em todo o seu tempo de atividade, sempre houveram pendências. Na prática, o tempo em que o Kiko foi proprietário foi de 41 meses e 27 dias até o incêndio. E desse período, por 31 meses, a boate funcionou sem alvará sanitário, inclusive o dia da tragédia. Por 20 meses, ela funcionou sem licença ambiental. Por 17 meses, ela se manteve sem o alvará do Corpo de Bombeiros, referente ao projeto de prevenção e combate a incêndio. E para completar a cereja do bolo, que era esse imbróglio, né, da administração da KISS, quando começaram as investigações, descobriram que o Kiko nem era o proprietário oficial. Embora ele fosse o proprietário reconhecido por todos na cidade, ele não constava no contrato social da empresa. E aí passou a correr em paralelo ao processo do incêndio um outro processo por conta dessa falsidade ideológica no contrato da Boate Kiss. Pelas condições da boate, o local ele era uma bomba relógio. Em algum momento, aquela infraestrutura inadequada causaria alguma tragédia, talvez em menor proporção, mas tinham ali muitos elementos reunidos para causar algo trágico. Por exemplo, as janelas do banheiro tinham sido lacradas para diminuir o barulho na vizinhança. Haviam barras, né, guarda-corpo ao longo da boate que foram chumbadas no chão, criando um labirinto. Inclusive, é ilegal você inserir barreiras físicas que obstruam a saída de emergência. Uma outra inadequação era justamente a saída. Para a quantidade de público naquele local, tinha que ter uma saída a mais. E eles também tentaram fazer um isolamento acústico no teto, utilizando uma espuma que não era adequada para isso e era altamente tóxica quando incendiada. A falta de extintores de incêndio também gerou uma grande polêmica, porque algumas pessoas disseram que a administração da boate que impedia para que os extintores fossem retirados, porque não ficava bem nas fotos, né, ter o extintor de fundo. Por mais revoltante que isso seja, não é só lá que acontece, tá? Eu trabalho com projeto de prevenção contra incêndio e é assim mesmo. Tem gente que tampa o hidrante, coloca estante na frente para aproveitar espaço. É cada palhaçada que, assim, por mais bizarro que seja você ouvir, né, esses detalhes depois de uma tragédia, na prática é o que mais tem. E como os extintores supostamente deixavam as fotos feias, né, eles ficavam em locais aleatórios, onde não tinha sinalização adequada, ninguém saberia onde buscar na hora da emergência, o único extintor que estava acessível ali próximo do palco estava descarregado, e é o famoso dando sopa pro azar, porque em meio a tantos pontos críticos na estrutura, o ponto-chave para o início do fogo foi o acionamento do artefato pirotécnico que foi utilizado pelo vocalista Marcelo de Jesus. E esse artefato que foi utilizado pela banda, né, Gurizada Fandangueira, ele era para ambiente externo, porque ele propaga chama. O ideal ali dentro seria um de fogo frio. Mas por que que a opção de compra foi essa? Porque esse custava R$ 2,50, gente. R$ 2,50. Aqui eu vou abrir um parêntese, né? O réu, Luciano Bonilha, ele foi condenado pela compra desse artefato,
mas ele sempre alegou que não negociou o artefato na loja. De acordo com a defesa do Luciano Bonilha, ele foi apenas buscar o artefato pirotécnico que já havia sido comprado por outro integrante, que era o Danilo Jaques. O Danilo era o sanfoneiro da banda e ele faleceu no dia do incêndio. Porém, o proprietário da loja, chamado Daniel Rodrigues, em depoimento, ele afirmava ter vendido para o próprio Luciano, orientado ele de que não era adequado e que o correto seria o fogo frio, que custava R$ 70, mas que ele venderia por R$ 50 para que o Luciano levasse o artefato, né, apropriado para um ambiente interno. Inclusive, tem uma cena no terceiro episódio da série Todo Dia a Mesma Noite, que é o que está na Netflix, que mostra os pais conversando com o Ministério Público e fazendo cobranças sobre o julgamento. E nessa cena, um pai se levanta revoltado com a palhaçada que o Ministério Público está fazendo com eles. Nós vamos falar sobre isso também. E esse pai, ele faz a conta básica disso, né? Ele levanta e fala que 242 filhos morreram por menos de 20 centavos, porque para a banda economizar 47,50, né, que é a diferença, já que tinha sido oferecido a R$ 50, eles preferiram comprar por 2,50. Cada uma dessas vítimas, né, teve o custo de vida literalmente a 20 centavos. 20 centavos. Soube? O fogo de artifício da interna custava R$ 50. O fogo de artifício da externa custava R$ 2,50. Dava diferença de R$ 47,50. Essa diferença matou 242 pessoas. Matou os nossos filhos. Só fazia a conta. 242 vítimas. A vida dos nossos filhos, para eles, vale menos do que 20 centavos. Tudo isso que o senhor está apontando? Cada morte, cada vítima, aconteceu por causa dessa diferença. Alguém tomou a decisão, por causa de dinheiro, que valia a pena, botar em risco a vida dos nossos filhos. E agora vou querer me convencer que foi acidente? Gente, essa cena pra mim é o famoso soco no estômago, porque assim, quando você sabe o valor, é óbvio, né, que foi pago uma mixaria, que se tinha uma outra opção mais adequada e mais segura, tinha que ter sido levada a opção melhor. Mas na hora que esse pai se levanta, né, a encenação desse pai, falando que o filho dele e outros 241 filhos além do dele morreram por 20 centavos, eh, assim, uma das cenas mais pesadas na série, assim, na minha opinião, acho que é uma das que mais emociona. Sem dúvida, você ouvir em voz alta que alguém que você ama morreu, né, para que alguém economizasse, independente da quantia, né, é muito cruel. Mas é claro que, assim, esse artefato pirotécnico, ele não foi a única causa, a única razão que causou tudo isso. Se os extintores estivessem carregados e acessíveis, seria possível controlar, né, aquilo poderia ter sido só um susto, só uma paralisação no show. Se a espuma fosse adequada, ela não pegaria fogo tão imediatamente. Inclusive, de acordo com as normas do Corpo de Bombeiros, é necessário utilizar uma espuma incombustível, por exemplo, espumas de melamina que resistem, né, um tempo maior à chama. Isso não significa que elas não vão pegar fogo, significa que elas vão resistir um tempo maior e que quando elas pegam fogo, elas não emitem gases tóxicos, que foi também um dos grandes agravantes na situação daquelas pessoas. Existe no mercado uma série de materiais retardantes que podem segurar até 2 horas a propagação do fogo, né. Será que num princípio de incêndio, se aquelas pessoas tivessem 2 horas para sair dali, todo mundo teria saído vivo. Agora voltando, né, para os problemas que os pais tiveram com o Ministério Público, isso parte do fato de que outras culpas tinham que ser distribuídas. Em 55 dias, a polícia ouviu mais de 800 testemunhas e concluiu o inquérito inicial apresentado em março de 2013. Esse, inclusive, foi o maior inquérito, né, da Polícia Civil Gaúcha. Foi um documento com mais de 13.000 páginas, onde foram apontadas pela Polícia Civil 28 pessoas como responsáveis por essa tragédia, entre indiciados criminalmente e pessoas responsabilizadas por outros indícios, sendo que 16 dessas 28 pessoas teriam que ser indiciadas criminalmente de uma forma direta, incluindo os sócios da boate, o Alessandro Spor, o Kiko e o Mauro Hoffman, e também os integrantes da banda Gurizada Fandangueira, servidores públicos, como os bombeiros e funcionários da prefeitura. Nesse primeiro inquérito também tinham mais 12 pessoas, incluindo o então prefeito de Santa Maria, o César Schimmer, que teve sua responsabilidade apontada pelo inquérito, mas ele não podia ser, né,
diretamente indiciado pela Polícia Civil por conta do foro privilegiado que os políticos têm. Então, esse inquérito que a Polícia Civil apresenta tinham essas 28 pessoas para serem acusadas de homicídio doloso, dolo eventual, homicídio culposo, incêndio, fraude processual, falso testemunho. Porém, o desenrolar da situação foi um pouco diferente, um pouco não, foi muito diferente. Porque apesar da polícia apresentar esse inquérito, cabe ao Ministério Público analisar e decidir se vai indiciar criminalmente ou não os apontados nesse inquérito. E a Polícia Civil, ela fez um trabalho ímpar. Eles apontaram todos os responsáveis, desde a maior à menor responsabilidade. Eles não fizeram vista grossa nem para políticos ou nomes importantes que estavam envolvidos. Só que o Ministério Público resolveu ir para um caminho menos comprometedor. E vocês vão entender o porquê. O Ministério Público decidiu que apenas 4 daquelas 28 pessoas presentes no inquérito seriam formalmente acusadas, sendo eles os 2 sócios da boate, o Elisandro e o Mauro, e 2 integrantes da banda, que são o Luciano e o Marcelo. E qual o motivo dessa decisão tão arbitrária? O Ministério Público ficaria muito prejudicado, porque havia envolvimento direto de pessoas do próprio Ministério Público no inquérito. E não seria possível acusar algumas figuras, como no caso o prefeito César Schirmer, e fazer vista grossa só para quem era envolvido com o Ministério Público. E qual que foi a melhor saída para eles? Para não ser acusado de imparcialidade, resolveram não acusar ninguém, só os envolvidos diretos na tragédia. E com isso, eles deixaram de fora todos os responsáveis burocráticos, porque haviam ali muitas falhas de fiscalização. Se o local fosse vistoriado e cobrado no rigor da lei para a aplicação das medidas de prevenção contra incêndio, aquela tragédia não teria acontecido. Ou, na pior das hipóteses, ainda que ocorresse, não seria a mesma proporção, porque haveria meios de minimizar as vítimas com mais saídas de emergência, com mais instrumentos de controle do fogo. Mas o fato é que apenas 4 foram acusados, e aí senta que lá vem história, porque absolutamente nada aconteceu numa lacuna de mais de 3 anos. Até que por volta de 2016, sem que nenhum julgamento tivesse acontecido, nenhum culpado tinha sido punido ainda, quase houveram prisões. Mas vocês não vão acreditar. Quem seriam os primeiros presos no caso da Boate Kiss? Os pais, gente. Sim, os pais das vítimas. Os pais que estavam lutando por justiça, mas essa luta estava perturbando a paz do Ministério Público, né? Eles estavam incomodando, eles estavam falando muito, eles estavam cobrando demais. E assim, os primeiros que quase saíram presos nessa história foram os pais. Flávio José da Silva, Paulo Tadeu Nunes de Carvalho, Sérgio da Silva e uma mãe chamada Irá Mourão Beuren. Eu acredito que seja assim que pronuncia o sobrenome. Igualzinho na série da Netflix, inclusive. Foram 3 homens e uma mulher que foram processados pelo Ministério Público e os motivos são os mesmos que mostram na série. A mãe, a senhora Irá, assim como a Ana, né, da série, ela foi processada por injúria, difamação e falsidade ideológica por um ex-promotor e o filho, depois dela publicar um artigo criticando a postura desse promotor. E a colagem de cartazes pela cidade com foto do promotor cobrando justiça foi o que motivou o processo contra os pais Sérgio da Silva e Flávio José da Silva. E o pai, Paulo Tadeu Nunes de Carvalho, também foi processado por publicar um artigo no jornal, né, onde os promotores disseram que se sentiram caluniados, gente, né? A acusação pública que os pais fizeram contra esses membros do Ministério Público é que eles estavam agindo com corporativismo e tinha omissão na fiscalização da boate. E isso só serviu para criar confusão para eles mesmos. Por mais absurdo que seja, né, você dizer para o promotor, olha, você não fez o seu trabalho, né? A ausência do seu trabalho, correto? A ausência da fiscalização resultou nisso. Virou calúnia. E por mais absurdo que seja esse processo, ele foi levado adiante sim, né, ainda bem que os pais não foram condenados, mas era só o que faltava também, né. Os 4 eles foram inocentados, mas se vocês pensam que depois disso eles conseguiram paz e justiça, claro que não, tá. De presente, para comemorar que os pais não foram condenados, o Tribunal do Rio Grande do Sul resolveu aceitar o julgamento de um recurso pedido pelos réus para que eles não fossem a júri popular.
E aí, mais uma vez, os pais tiveram que lutar, tiveram que recorrer, até que por fim o STF, né, o Superior Tribunal Federal, decidiu manter o júri popular. E nesse meio tempo também houve um pedido por parte de 3 réus para mudar o julgamento para Porto Alegre, porque eles tinham medo, né, de serem muito hostilizados se fossem julgados em Santa Maria. Esses réus foram o Elisandro, o Marcelo e o Mauro. Eles fizeram esse pedido justamente por receio, né, da hostilidade que eles sofreriam ali na cidade. O Luciano Bonilha, ele foi o único que não queria mudar. Declaradamente ele dizia que preferia ser julgado em Santa Maria, que ele devia isso à cidade de Santa Maria, e ele não quis, né, entrar nesse balaio de gato. Mas o pedido de mudança do local do julgamento ele foi sim acatado, e 8 anos depois começou um dos julgamentos mais esperados pelo Brasil inteiro. E o julgamento começou em dezembro de 2021 em Porto Alegre, com a presença dos familiares e sobreviventes que tinham esperança que os réus recebessem uma punição exemplar. Mas eu já vou jogar um balde de água fria em vocês e dizer que hoje, 2026, 5 anos depois do julgamento, ninguém está mais preso. Mas até chegar nesse resultado final que nós estamos hoje, teve muito vai e vem nessa história. Inclusive, se alguém tiver interesse em assistir o julgamento, ele está disponível aqui no YouTube. Foram 10 dias de júri e eles foram transmitidos na íntegra, então você pode assistir completo. Os dias foram marcados, obviamente, por muita emoção no depoimento das vítimas. E tem também o documentário na Globoplay que passa esse acompanhamento do julgamento. Ele se chama Boate Kiss, a tragédia de Santa Maria. E lá nós conseguimos ver o que é mais interessante no julgamento, que são os bastidores. Então, foi no dia 1º de dezembro de 2021, em Porto Alegre, que teve início o júri popular, que durou 10 dias, finalizando em 11 de dezembro de 2021, e finalizou com a condenação dos 4 réus pelos homicídios das 242 pessoas em 2013 no incêndio da Boate Kiss. Os 2 proprietários receberam as penas mais altas, o Kiko foi condenado a 22 anos, o Mauro a 19 anos de prisão. Já os integrantes da banda, o Marcelo de Jesus e o Luciano Bonilha, cada um foi condenado a 18 anos. Mas, novamente, nada aconteceu, ninguém saiu preso dali, porque um dos advogados já entrou com o habeas corpus preventivo assim que o juiz leu a condenação. Eu, particularmente, não entendo da norma jurídica, não sei se isso é um padrão ou se o juiz fez isso por vontade própria, por achar inadequado conceder a um, mas ele acabou concedendo, né, estendendo, na verdade, o habeas corpus para os 4 réus. Então, se alguém souber como funciona essa questão do habeas corpus, explica aqui pra gente, porque todos receberam o mesmo benefício que tinha sido solicitado só por um dos advogados. Mas enfim, com esse habeas corpus, os mesmo eles tendo sido condenados, saíram todos pela porta da frente e foram direto para casa. E isso significa que eles não teriam a prisão imediata e poderiam recorrer em liberdade. Mas é óbvio que a defesa das vítimas e o próprio Ministério Público não aceitaram esse resultado, porque depois de tanta luta para acontecer esse julgamento, eles se sentiram feitos de palhaço, assim como o Brasil inteiro, né? Porque estava todo mundo esperando finalmente, né, um ponto final nessa história. E os réus saíram condenados, mas foram para casa recorrer em liberdade. E assim, o Ministério Público do Rio Grande do Sul ele entrou com um recurso no STF e o presidente do Supremo Tribunal Federal na época era o ministro Luiz Fux e ele suspendeu de imediato esse habeas corpus. Então, no dia 14 de dezembro, 4 dias depois deles saírem do tribunal pela porta da frente, finalmente os réus foram presos. E aí você deve estar pensando que acabou, mas não está nem perto disso. Está nem perto. Não acabou, não melhorou, não resolveu, né? Bom, eles finalmente foram presos em 14 de dezembro de 2021, só que em agosto de 2022, 8 meses depois dessa prisão, eles foram soltos porque o júri foi anulado. Em agosto de 2022, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul acatou o pedido de anulação com base em nulidades que foram apresentadas pelos advogados dos réus. Os advogados reclamaram do excesso de jurados escolhidos, acusaram o juiz de ter se reunido secretamente com o júri sem a presença dos advogados de defesa. Com essa anulação, novamente, os réus foram colocados em liberdade até que em abril de 2025, o STF, por unanimidade, decidiu pela validade do júri popular e manteve a condenação dos réus que voltaram para as penitenciárias. Só que não parou por aí. Ainda em agosto de 2025,
os 4 réus tiveram as penas reduzidas. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiu diminuir as penas que haviam sido aplicadas em 2021. Então, como que ficou? O Kiko, ele havia sido condenado a 22 anos e 6 meses, teve a sua pena reduzida para 12 anos. O Mauro Hoffman, que tinha sido condenado a 19 anos e 6 meses, também teve redução de pena para 12 anos, enquanto que os condenados Marcelo de Jesus e Luciano Bonilha, que inicialmente pegaram 18 anos de detenção, tiveram uma redução para 11 anos cada um. E com a diminuição das penas, é feito um novo cálculo de progressão de regime. Como vocês bem sabem, no sistema prisional brasileiro, o preso ele não precisa cumprir a pena em regime fechado em sua totalidade. Ele pode progredir para regimes mais leves, como o semiaberto e o aberto, depois de cumprir uma porcentagem da pena e também apresentar bom comportamento. Então, assim, como os anos de condenação foram reduzidos e o tempo que eles já haviam passado preso passou a ser suficiente para atingir essa porcentagem exigida para a lei para progressão, por isso que no início agora de 2026, os 4 condenados passaram a cumprir pena em regime aberto. E até o momento, esse parece ser o ponto final, digamos assim, da história da Boate Kiss. Atualmente, somente o Luciano Bonilha ainda mora lá na cidade de Santa Maria. O Luciano, ele continua trabalhando com eventos e dos 4 acusados, ele é o que parece ter a maior empatia, digamos assim, por parte dos envolvidos. E em entrevista, o Luciano relata que já chegou a conversar com pais, com sobreviventes, e já teve, digamos que, uma certa empatia, né, por parte das pessoas que compreenderam que ali ele estava desempenhando um trabalho e que ele não foi o causador da tragédia, que tinham muitos outros envolvidos e muitas outras pessoas com culpas maiores do que a dele. Bom, ao longo do vídeo eu fiz alguns apontamentos comparando as séries com os depoimentos dos sobreviventes e familiares, mas agora vamos focar apenas nas séries e nas polêmicas que essas produções levantaram. Lembrando que tiveram 2 superproduções, né, na Netflix e na Globoplay, mas também foi feito um documentário sobre o Kiko, o proprietário da Boate Kiss, às vésperas do julgamento, inclusive. Esse documentário foi feito a pedido do seu advogado, o Dr. Jader Marx, numa tentativa falha de humanizá-lo aos olhos do público. Esse documentário ele é disponibilizado aqui na plataforma do YouTube. Quem se interessar é só pesquisar documentário Kiko da Boate Kiss que vocês encontram. Já as 2 superproduções foram lançadas juntas com um dia de diferença. No dia 25 de janeiro de 2023, saiu a série Todo Dia Mesma Noite na Netflix, lembrando que é uma série dramatizada com 5 episódios. E no dia 26 de janeiro, o documentário Boate Kiss, a tragédia de Santa Maria, foi disponibilizado na Globoplay. Esse já é um documentário mesmo e também tem 5 episódios. Esse documentário da Globo começa narrando a história do incêndio enquanto acompanhamos os bastidores do julgamento que aconteceu em 2021. Só que essas 2 superproduções geraram descontentamento não apenas, né, das famílias, como também dos réus e funcionários da boate, que reclamaram da forma como foram retratados e minimizados, principalmente na série da Netflix. Uma grande reclamação foi dos seguranças, que eles dizem que a série da Netflix retratou que as pessoas foram impedidas de sair com a exigência de que se pagasse a comanda. E isso é uma questão muito controversa, porque de fato aconteceu e eles não negam, né? Eles disseram que não deixaram as pessoas sair acreditando que fosse uma briga, então eles não concordam com a forma como foi mostrado, porque fica no ar que eles impediram mesmo tendo ciência de que havia um incêndio. Só que, de acordo com a equipe de segurança, de fato, havia instrução para não liberar a porta de imediato, né? Por conta de tumulto, porque sempre, né, acaba acontecendo uma briga. Então, nos segundos iniciais desse tumulto, o entendimento da equipe de segurança é que tinha começado uma briga dentro da boate, então os seguranças seguraram a porta, acreditando, né, ser uma confusão. Obviamente que isso não muda o resultado final, porque de certo, se a porta tivesse sido aberta de imediato, muito mais pessoas teriam sido salvas. Inclusive, a esposa de um dos seguranças também trabalhava na boate e ela ficava próxima ao banheiro. E ele, né, ao sair, foi junto com os jovens que estavam lá tentando quebrar a parede, justamente no desespero de salvar sua esposa, porque não tinha forma de chegar, de entrar na boate e encontrá-la no banheiro. Outra discordância é o fato da série na Netflix retratar os bombeiros em primeiro plano no processo de resgate, sendo que as vítimas
afirmam categoricamente que os bombeiros ficaram molhando a frente da boate enquanto os próprios jovens iam entrando e tirando as vítimas. Inclusive, algumas vítimas afirmam que enquanto os bombeiros estavam resfriando ali à frente da boate, tinha dentro do caminhão coletes de oxigênio que poderia ter ajudado a salvar muitas vítimas. Só que os bombeiros no local não tinham experiência e, pelo que as vítimas contam, eles também não tiveram iniciativa. E na Globoplay, como se trata de um documentário, já começa mostrando as cenas do incêndio, tem áudios das pessoas que ligavam para a polícia, né, ligavam para o corpo de bombeiro, então o início da série você se sente literalmente transportado para o momento daquela tragédia. E o documentário, ele mostra o quanto a história afetou para sempre a vida de todas aquelas pessoas. Você vê as vítimas falando muito emocionadas, os pais que perderam o filho tentando segurar o choro a todo momento, até quem participou do resgate, o médico Carlos Dornelles, ele foi um dos principais coordenadores daquela crise e ele fica com a voz embargada toda vez que ele vai falar, né, daquele momento. E já fico alerta, caso vocês ainda não tenham visto o documentário ou a série da Netflix, eles emocionam bastante, mas o documentário na Globoplay, ele é ainda mais visceral, porque ele traz aspectos que, né, estiveram lá mesmo, traz imagens, traz os áudios, traz os relatos das pessoas, então é ainda mais emocionante. E ainda dentro desse documentário da Globoplay, nós temos os bastidores do julgamento, como eu disse, ele está aqui no YouTube na íntegra, os 10 dias de julgamento, vocês conseguem assistir. E nesses bastidores do julgamento, o que é interessante é que você vê a reação, né, dos familiares, a reação das vítimas, é muito emocionante também. O documentário ele chega a mostrar que os pais que saíram de Santa Maria para acompanhar o julgamento em Porto Alegre, eles foram de ônibus e foram escoltados, né, até chegarem em Porto Alegre pela polícia militar. Eu não entendi bem pelas imagens, mas parece que também tinha ali uma ambulância, né, nessa escolta. E quando nós vemos essa cena, fica perfeitamente claro a presença das ambulâncias era pela forte emoção do momento, né. E aquelas famílias, elas já estavam esperando há 8 anos pelo julgamento, então muitos deles já estavam ali com a idade um pouco mais avançada, então esse arranjo da prefeitura eu considerei perfeito, né, o fato deles terem tido esse suporte, porque caso algum pai, né, passasse mal no trajeto, eles teriam um socorro imediato. Mas todos eles chegaram tranquilos, a gente acompanha o desembarque deles ali na frente do tribunal, até que tenha a chegada de um dos réus, que é o Luciano Bonilha, e exatamente como vocês estão vendo nessas fotos, ele entra no tribunal gritando e chorando, dizendo que ele não é assassino. E isso foi um pouco complicado, porque assim, dá para entender o desespero do Luciano, de certa forma, porque ele era o menos envolvido ali na prática da tragédia. Ele comprou o artefato a mando dos integrantes da banda, ele não participava da banda, ele era uma espécie de faz-tudo ali para o pessoal. Enfim, tem muitos argumentos em torno do Luciano que de fato nos desperta empatia sobre o caso dele, mas em paralelo você não vê um pai, uma mãe, uma vítima chegando no tribunal dessa forma, gritando, se desesperando. É claro que, assim, emoção é uma coisa muito particular, né, todos eles se emocionaram ao longo dos dias do júri, mas a comparação que eu faço é exatamente essa questão da entrada, porque o Luciano chega gritando, sem dúvida, né, a emoção é enorme, mas os maiores afetados, eles estavam emocionalmente mais equilibrados nesse momento. E nesse documentário nós vemos também uma divergência entre os próprios sobreviventes, porque o depoimento de uma dessas sobreviventes, ela diz que, inclusive em relação ao Luciano, que o pai dela, né, chegou a conversar com o Luciano, diz que entende que ele não era um assassino e que ela não tinha nada contra nenhum deles, e ela particularmente não tinha contato com o Luciano, mas entendia que os 4 réus eram seres humanos e que aquilo foi uma sucessão de erros. E foi justamente por isso que essa vítima e as demais acabaram tendo uma divergência por conta desse comportamento neutro e talvez mais empático dela em relação aos réus no momento do julgamento. As outras vítimas que faziam parte do grupo de sobreviventes, elas não gostaram, elas julgaram que o depoimento dela foi prejudicial para eles. E por conta disso, acabou criando-se um atrito entre ela e as pessoas do grupo, e por fim essa moça que deu esse depoimento acabou se retirando, né, desse grupo de sobreviventes, dizendo inclusive que não estava ali para representar ninguém, a não ser ela e o irmão dela que faleceu no incêndio. O documentário, ele também nos mostra como algumas vítimas estão 10 anos depois da tragédia. A Kellen Ferreira, por exemplo, que foi uma das vítimas mais afetadas, além das queimaduras, ela também sofreu uma amputação na perna, e só a prótese que ela precisa utilizar na perna custa R$ 75 mil,
fora os elementos necessários para tornar o uso dessa prótese mais confortável, porque tudo tem um custo à parte. Então, para o resto da vida, sempre que ela precisar trocar a prótese, a moça vai ter que desembolsar o valor de um carro popular. Só que, no entanto, não apenas a Kellen, como todas as demais vítimas, toda vez que elas precisam custear algum elemento para manter a sua saúde e qualidade de vida, eles precisam brigar judicialmente para ter os seus direitos atendidos. Embora muitas vítimas afirmem que no começo eles tiveram suporte de saúde, principalmente emocional, com tratamento psicológico e psiquiátrico, apesar de que não ficou claro se até hoje eles têm esse tratamento gratuito. Inclusive, se alguém souber, pode deixar aqui nos comentários, por favor. Mas o que muitas vítimas relatam é que existe sim essa questão dos custos particulares com os tratamentos de saúde. Inclusive, muitos funcionários da boate precisaram entrar com processo para receber os seus direitos trabalhistas. Um outro ponto interessante que o documentário da Globoplay traz é que eles mostram o magistrado Ulisses Lousada, que foi o juiz inicial do caso e que julgaria o caso em Santa Maria antes da decisão de mudar o júri para Porto Alegre. Ele acompanhou todas as oitivas da investigação. O juiz Ulisses Lousada participou durante 9 anos. Segundo ele, isso representa 1/3 da carreira dele como juiz somente dedicado a esse caso. O documentário também nos mostra o esforço que a associação de pais, chamada Do Luto à Luta, que ela fez para levar os pais ao julgamento, para que eles conseguissem parcerias, né, para levar mais de 200 pessoas com hospedagem, alimentação e deslocamento pago, para que as famílias mais humildes pudessem também participar do julgamento. Porque além de ser um direito de todos os envolvidos, também era muito importante, né, que todos eles acompanhassem esse desfecho emocional. Nós também conseguimos ver a reação dos pais quando os réus, apesar da condenação, não saíram de lá presos por conta do habeas corpus que foi concedido. Enfim, o documentário ele faz um acompanhamento total, ele mostra o pessoal de Santa Maria 8 meses depois, inclusive voltando para o tribunal, porque os desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, eles aceitam, né, parte do recurso da defesa dos réus, e dentre esses recursos para anular o julgamento, estavam a questão do sorteio dos jurados, né, que foi feito fora do prazo, uma suposta conversa reservada que os advogados de defesa alegam que o juiz teve com os jurados, o fato também de o juiz ter formulado quesitos aos jurados de questões que não constavam no processo. E agora vamos ao mais polêmico dos documentários. No quarto dia de julgamento, uma das vítimas, chamado Mike Adriel dos Santos, ele faz uma menção direta ao documentário sobre o Kiko. Para quem não viu o documentário, em síntese mostra o Kiko saindo de Porto Alegre com destino a Santa Maria e o advogado de defesa dele, que está dirigindo, começa uma narrativa. Eles citam que eles vão rodar 290 quilômetros nessa viagem. E nesse quarto dia de julgamento, o Mike Adriel, ele fala, né, ele faz um comentário cirúrgico em relação a isso, dizendo que a gasolina que o Kiko usou para rodar 290 quilômetros, ele poderia ter gasto para pedir desculpa para as vítimas lá em Santa Maria mesmo. Porque assim como, né, muitas vítimas, inclusive funcionários da boate, todos afirmam que nunca receberam um contato por parte do Kiko. Nenhum telefonema para perguntar como estavam, para se desculpar, nunca houve absolutamente nenhuma procura por parte do Alessandro Spor. E nesse documentário, além do advogado de defesa, aparece também a família do Kiko, a irmã, a mãe, um sobrinho. E um outro ponto que desperta uma certa incongruência é que quase no final do vídeo, a mãe do Kiko comenta que os funcionários sempre iam na casa depois do fechamento da boate, que ela tinha eles como filho. Até aí tudo bem, né, os funcionários falam muito bem dele, falam muito bem da família, então parece que realmente havia, assim, uma relação afetuosa entre eles. Mas aí eu te pergunto, será que a irmã do Kiko também ficou sem receber direitos trabalhistas? Porque os funcionários ficaram. Então, assim, se a relação era tão familiar com os funcionários, eles precisavam ter sido tratados com o mesmo, né, respeito que a irmã provavelmente foi. A irmã talvez não tenha ficado sem receber. Sem dúvida foi uma tentativa nítida, clara, óbvia, né, de humanização do Kiko. Ao longo de todos esses anos, eles gastaram muita energia para defender a própria imagem, sendo que eles seriam vistos de uma forma muito mais humanizada se simplesmente tivessem assumido o erro e ponto final. Então, assim, o Kiko ele estava errado nas questões de infraestrutura, o pessoal da banda também errou por usar sem conhecimento um artefato perigoso para o ambiente interno. O Mauro também errou em confiar o investimento dele sem conferir
o andamento das coisas. E dos 4 réus, em tudo que eu assisti nessa pesquisa, somente o Luciano demonstrou um interesse em se manter próximo das pessoas, inclusive ele é o único que ainda mora em Santa Maria, enquanto os demais réus, as vítimas relatam que nunca tiveram contato ou pedido de desculpa. Agora eu convido vocês a uma reflexão, será que se lá atrás, né, desde o primeiro dia, eles enfrentassem a população de cabeça erguida, pedindo desculpas e se disponibilizando em ajudar as vítimas financeiramente e também emocionalmente, será que a imagem deles teria ficado tão prejudicada como ficou? Porque, a exemplo do comportamento do próprio Luciano, ele conseguiu tocar a vida dele na própria cidade, né? Será que, de repente, eles não teriam atenuado a própria condenação, né, por demonstrar arrependimento e boa vontade? Porque tem um exemplo exato sobre isso, que é um incêndio em uma boate americana chamada The Station Night Club, que também, o julgamento dessa boate foi citado no julgamento da Boate Kiss. Aliás, as vítimas desse incêndio americano passaram a dar apoio para a Associação de Pais das Vítimas na Boate Kiss aqui no Brasil. E é um caso muito similar. Ele ocorreu 10 anos antes da Boate Kiss nos Estados Unidos. Eu não vou me aprofundar, eu quero só traçar um paralelo aqui para vocês. Eu posso, inclusive, trazer esse caso aqui para o canal, porque tem um livro muito interessante que conta a história dessa tragédia. Mas, em síntese, a boate lá, ela pegou fogo por conta da espuma inflamável também. E eles tiveram cerca de 100 óbitos e outras centenas de pessoas ficaram feridas. Só que lá, os responsáveis, que foram os 2 proprietários, mais o gerente da banda, eles não ficaram nesse jogo de gato e rato, sabe? Eles também sentaram no banco dos réus, mas eles não contestaram absolutamente nada. Eles se desculparam com todas as vítimas, não de forma coletiva, mas sim vítima por vítima. Todos eles ofereceram um pedido de desculpa individual, eles aceitaram todas as acusações e lá nos Estados Unidos, quando você se declara culpado, em alguns casos, você consegue um acordo por isso, só que mesmo com esse acordo, todos os custos das vítimas foram cobertos. E detalhe, o caso da The Station Night Club foi pior que a Boate Kiss. Embora tenha sido um número menor de vítimas, a gravidade dos ferimentos foi mais extensa. Né, tiveram vítimas que ficaram totalmente desfiguradas, que perderam múltiplas partes do corpo. Só que lá as vítimas tiveram muito mais assistência, eles ganharam mais de 100 milhões de dólares no processo, para vocês terem ideia. Lá foram processadas a empresa da espuma, o patrocinador do evento, se eu não me engano, uma marca de cerveja também foi processada. Os órgãos públicos, diferente do que aconteceu aqui, lá eles foram todos responsabilizados. Tanto a prefeitura de Rhode Island, que era o local onde ficava essa boate, quanto o governo americano, eles pagaram 10 milhões de dólares cada. E no dia do incêndio, o show ele estava sendo televisionado, então a emissora de TV também foi responsabilizada, porque o excesso de equipamentos ali para transmissão atrapalhou as vítimas que tropeçaram nos cabos e tinham algumas barreiras por conta das câmeras no caminho. Então essa emissora, ela arcou com mais de 60 milhões de dólares em indenização para as vítimas, e os 3 acusados, que se declararam culpados, também nunca se negaram em custear absolutamente nada. Porque assim como os réus da Kiss alegaram não ter planejado, nenhum dos acusados da The Station Night Club montou um show televisionado justamente com o propósito de causar um incêndio. Mas é preciso que a pessoa arque com as suas responsabilidades. Você não quer matar ninguém, mas se você encher a cara e for dirigir, você não concorda que você aumenta a chance de ocorrer o fato? Da mesma forma que se você tem uma casa noturna que não obedece todas as normas adequadas, que não tem os mecanismos de segurança, não tem saídas de emergência, não tem os extintores nos locais certos, e você superlota essa casa, no momento em que acontece o que aconteceu, você está assumindo o risco também. E não dá para se responsabilizar só pela boca dos advogados, porque os advogados de defesa falavam incessantemente: o meu cliente não teve intenção, o meu cliente nunca quis matar ninguém. Claro que não teve, nenhum deles teve. Quem em sã consciência acorda e fala: eu vou destruir o meu negócio, o meu patrimônio e ainda vou matar todas essas pessoas. Mas ocorreu o fato. Então tem que ter a decência de olhar no olho da vítima e falar: me desculpa, o que você precisa? Como que eu posso te ajudar? E se disponibilizar de fato para ajudar essas pessoas. Claro que também existem particularidades entre a nossa justiça e a justiça americana. Aqui, se eu não me engano, o réu ele não pode procurar a vítima porque ele pode ser acusado de coação, inclusive. Mas, por exemplo, o documentário do Kiko, em vez de falar que ele era um menino sofrido, um cara legal, por que não foi utilizado para sentar em frente à câmera e fazer um pedido sincero de desculpas para as vítimas? Porque não houve uma declaração pública dos réus, porque eles foram muitas vezes chamados para dar entrevista.
Enfim, tinha meios, né? Para quem tem intenção, sempre existem meios. Ao meu ver, isso foi o que mais faltou em todos esses anos, e principalmente no julgamento. Teve um corre-corre, uma postura de gato e rato durante mais de uma década, e as vítimas continuam se sentindo desamparadas. Enquanto as vítimas do The Station Night Club tiveram um total amparo emocional e financeiro, as vítimas da Kiss, eles literalmente torcem para não precisar de procedimentos médicos, porque recomeça toda a luta para conseguir custear o tratamento. Bom, esse vídeo ficou enorme, mas eu vou ficando por aqui, não pelo esgotamento do assunto, porque tem tantas outras coisas a mais para serem faladas, mas eu acho que é melhor passar uma síntese para vocês, porque sinceramente parece que quanto mais você detalha esse caso, mais raiva e tristeza você sente. Eu recomendo a leitura para quem quiser saber mais sobre o caso, mas fico alerta, né, para quem tem uma sensibilidade maior, talvez não seja o ideal. Então, se você tiver curiosidade, mas achar que é um pouco sensível para você, você pode, pela Amazon, baixar uma amostra do conteúdo e ler. Mas, sendo bem sincera, é sim um livro muito triste, apesar da autora tratar com toda delicadeza o assunto dentro, né, do que as circunstâncias do caso permitem, ainda assim é um assunto muito triste, principalmente na parte em que os pais começam a reconhecer os corpos no ginásio, aí você tem que dar uma parada, porque você acaba mergulhando mesmo naquela cena, como se passasse um filme na sua cabeça. Porque é bem cruel, né? Ao mesmo tempo que você tá lendo aquilo e é muito duro já para você ler, você tem que lembrar que aquele momento foi um dia real na vida de um pai, de uma mãe, de um irmão, de uma namorada que foi ali, né, naquele ginásio para reconhecer o corpo de uma pessoa que só tinha saído para se divertir, só tinha saído para dançar, para conversar com os amigos. Então é um livro um pouco duro de ler, digamos assim. Bom, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar um like, se inscrever no canal. Não se esqueçam também de ver os demais vídeos que já estão postados. E até a próxima!